Olha, gente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o salário mínimo deve ter aumento acima da inflação em 2024. Pode ser uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por isso ela acredita que isso vai acontecer. Vamos falar com a Cris Otaviano, o que pode se esperar desse aumento, né? E a partir de quando, em 2024, hein, Cris? Bom dia para você. É por aí. Neila, vamos colocar isso na perspectiva? Já imaginou a cena do cobertor curto? Sabe como é que é? Você sente frio no pé, aí você puxa o cobertor para cima, esquenta o braço, fica com frio no pé, esquenta o pé, fica com frio na parte de cima. É mais ou menos assim que funciona a economia. O único jeito de você solucionar o problema de um cobertor curto é costurando mais um pedaço de tecido nesse cobertor, que aí ele vai caber tranquilo. E quando a gente está falando em economia, a gente está falando na produção de serviços e produtos, e isso é o pedaço de tecido que a gente precisa produzir para que esse cobertor deixe de ficar curto. A gente está falando, na verdade, agora de salário mínimo e eu vou explicar por que eu contei toda essa história. A gente tem hoje, desde o dia 1º de janeiro, um salário mínimo no valor de R$ 1.302. Esse valor foi decidido no ano passado. E a gente tem a perspectiva de agora, no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, mudar esse valor para R$ 1.320. Não é disso que a gente está falando nesse momento e com isso a gente já está tendo o que a gente chama de ganho real, que significa dizer o trabalhador ganhar mais do que foi calculado o índice de inflação dos últimos meses. O que a ministra do Planejamento está falando nesse momento, a Simone Tebet, é que a partir do ano que vem a gente teria um salário mínimo no valor de aproximadamente R$ 1.300 e muitos reais, acima da casa dos 1.400, porque o que tem planejado até então é no valor de 1.389. Só que as pessoas estariam ganhando apenas a reposição da inflação, não teria o que a gente chama de ganho real, ou seja, você estaria ganhando acima do que o seu dinheiro desvalorizou nos últimos meses. Acontece que, e daí, né? Vamos pagar os trabalhadores a mais, todo mundo merece ganhar mais, só que cada vez que você aumenta R$ 1 no salário mínimo, você aumenta na conta de acima de 300 milhões de reais nas despesas do governo. Isso porque o mesmo salário mínimo que paga todo mundo que ganha um salário mínimo e que tem um salário baseado no salário mínimo, você também está pagando aposentados, pensionistas, e essa é uma conta muito grande no orçamento do governo, é uma conta de bastante volume, e cada vez que você aumenta o valor do salário mínimo, você está aumentando em muito as despesas do governo. E é por isso que cada vez que você aumenta o salário mínimo, se você não tem um pedaço a mais de cobertor, serviços e riquezas, o que você está fazendo, na verdade, é aumentando a conta para quem vai pagar essas despesas a mais. E aí é importante a gente lembrar que o governo ele não gera riqueza. O único jeito do governo ter recurso para pagar as despesas que ele tem é cobrando imposto. Então, meio que você dá com uma mão e tira da outra. Isso falando em termos de trabalhador. Mas a gente também está tirando, por exemplo, do setor produtivo. As empresas passam a pagar menos impostos. Se as empresas pagam menos impostos, elas ficam menos produtivas e elas constroem ou costuram um pedaço menor de serviços e produtos para a gente ter um aumento desse cobertor. Então, a economia não é uma dinâmica simples de ser resolvida. Você tem que criar aí meios de você aumentar a economia, não sacrificar o setor produtivo, mas também, de alguma maneira, garantir a qualidade de vida para o trabalhador. E é por isso que a gente tem à mesa hoje um plano que se chama Arcabouço Fiscal, que é uma nova dinâmica de cobrança de tributos, que está sendo aí ainda discutida e planejada, vai passar pelo Congresso Nacional. Nesse momento está dentro da Casa Civil, para que o presidente Lula faça a assinatura desse plano que está sendo elaborado em relação ao pagamento de impostos, ao pagamento de tributos e também, e em especial e principalmente, o controle de gastos do governo, porque é isso que garante que a gente não tenha esse aumento de inflação que acaba sacrificando a despesa do trabalhador e acaba sacrificando também o salário mínimo. Importante a gente lembrar, e a gente deu essa conta aqui dia desses no DF, no ar, que hoje a despesa básica do supermercado, a cesta básica, corrói cerca de 50% do salário mínimo. Então, não necessariamente a gente falar em aumento de salário mínimo, a gente está falando em aumento de qualidade de vida. Então, a gente vai continuar acompanhando atentamente as decisões acerca dos tributos, que são os impostos, dos gastos do governo, do crescimento da nossa economia e tentar trazer um pouquinho disso todos os dias aqui ou quando der no DF no ar, para que a gente possa estar falando disso e pensando a respeito disso também. Tá certo, Cris, até porque para a gente ter um ganho muito maior, o salário tinha que ser acima de R$ 6.000. Isso está muito longe de acontecer. Obrigada pelas informações.